Nós vamos ler o texto de Apocalipse 22, de 7 a 17. E o tema de nossa mensagem hoje é a volta de Cristo. Eu vou ler o texto e os irmãos podem acompanhar, lendo aqui. Eu não sei se vai ser a mesma tradução, acredito que não. Pode sentar. Obrigado, Gabriel. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, que traz alegria ao nosso coração e que nos torna conhecedores da vontade de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta noite de quinta eu vou falar um pouquinho sobre a volta de Cristo. E este é um tema que deveria ser muito mais frequente em nossas igrejas. A gente hoje ouve muito pouco a respeito da volta de Cristo nas mensagens, nos sermões, nas escolas, nas aulas. Agora, esse é um tema que deveria ser frequente nas igrejas evangélicas e nas demais igrejas de caráter cristão também. Infelizmente, não é muito comum. E pouquíssimos pregadores falam a respeito da volta de Cristo. Pode ter certeza disso. E muitos destes poucos só o fazem com a pretensão de assustar os seus rebanhos. Tem muito pastor por aí que fala da volta de Cristo, mas para poder assustar o seu rebanho, fazendo uma espécie de chantagem emocional. Eu já vi muito disso. E eles buscam com isso impor medo e desta forma manter fiel o seu grupo. Assim como fazem quando falam sobre outros temas, parecidos, quando falam sobre inferno, quando falam sobre o diabo, quando falam sobre condenação e outros temas relacionados. Tem pastores que eles buscam então assustar os grupos, para que esses grupos se mantenham fiel. Às vezes nem tanto ao Evangelho, mas a ele mesmo e a sua doutrina. Agora, o tema, a volta de Jesus, não deveria nunca ter esse caráter de medo. Essa temática, ela precisa, muito pelo contrário, trazer alegria ao nosso coração. É isso que nós precisamos, trazer alegria ao coração de homens e mulheres que, como nós aqui, como aqueles que nos assistem, amam a Deus. Porque todos nós queremos ver o nosso Cristo, face a face.
Queremos que o processo de salvação, que já foi consolidado e homologado ali na cruz, se torne efetivo de uma vez por todas na nossa vida, quando pudermos viver no reino de Deus, tendo-o pessoalmente entre nós. Jesus está conosco, agora mesmo Ele está no meio de nós. Mas nós queremos, e esse é o meu anseio, e acredito que de muitos que estão aqui, se não de todos, de tê-lo face a face. E esse momento chega. É difícil saber ao certo como isso se dará. Em que termos isso se desdobrará à volta de Cristo, porque são muitas explanações teológicas a respeito disso. Existem muitas correntes teológicas. Tem o pré-milenismo histórico, tem o pré-milenismo dispensacionalista, tem o pós-milenismo, tem o amilenismo. Então, tem várias perspectivas teológicas para a volta de Cristo, então é difícil você saber qual delas é a exata. Nem nós que somos batistas podemos ter a pretensão de achar que o nosso ponto de vista é o mais coerente, o mais correto. Até porque eu sempre digo, e sou teólogo de formação, que teologia é matéria subjetiva. Todos os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas, eles têm no seu grupo de estudo pessoas que são doutores em teologia. Homens extremamente preparados, mas que têm visões antagônicas, que têm visões diferentes. Graças a Deus que esse tipo de coisa não vai fazer diferença para a nossa relação com Deus na glória. Graças a Deus. Se eu for arrebatado antes ou depois ou durante, para mim não vai fazer diferença. Porque o importante é que eu vou viver com Cristo para sempre. E quem vai estar comigo lá, diga amém. Muito bom. Apesar das dúvidas, apesar desses contraditórios teológicos, é um tema necessário para a igreja. A igreja não pode deixar de falar sobre isso. Nós temos a nossa perspectiva como batistas, nós temos o nosso pensamento como batistas, muito embora do ponto de vista teológico e por conta da nossa visão democrática e congregacional, existem grupos batistas com pensamentos diferentes a respeito disso. Nós não temos uma linha teológica que nos dê um norte para todo mundo. Dentro das igrejas batistas, tem os amilenistas, tem os pré-milenistas e tem os pós-milenistas, né? Todos eles se conjugam nesse lugar, mas de acordo com a dogmática de cada perspectiva teológica. A Igreja Batista, ela é uma igreja independente. Nós somos independentes, nós somos congregacionais, significa que cada congregação tem vida em si própria. Nós não dependemos de uma convenção para sobreviver. Nós somos colaboradores e parceiros de uma convenção, né? Na realidade, é a convenção que depende de nós para sobreviver. Mas nós temos vida própria e, normalmente, quem dá o norte à igreja é a liderança espiritual, no caso, o pastor. E eu procuro ser bastante cuidadoso nesse sentido, para que eu não traga alguma coisa que venha trazer prejuízo. É claro que, principalmente nessa área, sempre que eu falar do ponto de vista teológico, vão ter alguns contraditórios, né? Mas a gente tem a nossa convicção, que é a convicção que mais se aproxima da perspectiva batista. Mas apesar das dúvidas, como eu disse, é um tema que nós temos que aprofundar. Tem a ver com o tempo que Jesus vai voltar a esta terra. E o pensamento mais aceito para a maioria das pessoas é que ele virá no arrebatamento para os que são santos. E então sua segunda vinda fará estabelecer seu reino nessa terra. A maioria dos evangélicos, na realidade, pensam dessa forma. Nos versículos 12 e 13 do texto que nós lemos agora, nós temos um testemunho seguro do próprio Jesus Cristo a respeito dessa sua segunda vinda. Está escrito ali: e eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O próprio Cristo testemunha a respeito da sua vinda. Mas essa noite eu não quero discutir e nem considerar algum ponto de vista teológico. Não é o meu objetivo aqui. Eu até já fiz isso em outra ocasião. Logo que eu cheguei, eu acho que no primeiro ano de ministério, eu falei a respeito dessas correntes teológicas e provavelmente eu vou falar novamente daqui a algum tempo, né? Talvez nós voltamos a fazer isso. Mas o nosso foco aqui hoje é observar essa questão do ponto de vista, vou dizer assim, só para a gente entender, mais raso teologicamente. Eu não vou aprofundar a teologia, mas eu quero ver isso de tal maneira que eu tenha entendimento, que eu tenha o entendimento necessário como igreja para poder entender essa questão. E por conta disso, como bom batista, eu quero considerar 3 questões importantes a respeito da vinda de Cristo, das quais nós não temos dúvida e nem discussão teológica. Então, o que eu vou trazer aqui, não existe uma outra possibilidade teológica, uma discussão teológica, um arrazoado que se aprofunde num conceito A ou num conceito B, mas que são questões básicas a respeito da volta de Cristo e que toda a igreja precisa saber. Você precisa saber disso. Você que está assistindo precisa saber. Eu preciso saber disso também. Por conta disso, então, nós vamos considerar essas 3 questões. Amém? Eu já disse uma vez, há muito tempo, não disse mais, mas eu quero insistir com você, nas quintas-feiras, traga papel e caneta, importante para você, ou então, depois você entre no site e olhe de novo o vídeo com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Todas as mensagens, elas são publicadas no site, a não ser aquelas que não são filmadas. Hoje é uma exceção, só quando o nosso amigo Marconi não está por aqui, a gente não filma, e mesmo assim ainda temos uns relances, mas é muito importante que você veja e rumine essa mensagem. Eu gosto muito dessa expressão, ruminar. Todo mundo sabe o que é ruminar, né? Ruminar é quando o animal ele come, o boi ele come o seu alimento e depois ele vai para um canto e ele vai trazendo, regurgitando o seu alimento e tirando os nutrientes, né? Ali mastigando e tirando seus nutrientes. Nós também precisamos fazer assim. Tirar os nutrientes espirituais da palavra de Deus que é ministrada à nossa vida, ao nosso coração. Primeira questão que eu quero trazer à tona, e que não tem discussão teológica quanto a isso, todos os pensadores cristãos pensam da mesma forma, está escrito na parte A dos versículos 7 e do versículo 12, e diz respeito à volta de Jesus rápida. Parte A do versículo 7, eis que presto venho. Parte A do versículo 12, e eis que cedo venho. Presta atenção comigo, irmãos. Em ambos os textos nós vemos quão rápida vai ser a volta de Cristo. É isso que o texto quer mostrar para nós. Mas nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. Essa rapidez não era exatamente se referindo a quando Jesus voltaria. Não é isso que diz o texto. Já se passaram 2000 anos desde quando Jesus esteve no mundo. Desde que João escreveu essas palavras também, quase isso, e nós ainda, a Igreja de Cristo, continuamos aguardando a sua vinda. O próprio Pedro, quando escreve uma de suas cartas, a sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 3, ele já profetizava sobre algo que acontece nos nossos dias. Ele disse assim: nos últimos dias virão escarnecedores, e aí no versículo
4, ele explica o que esses escarnecedores estariam fazendo. Onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então você vê que Pedro já profetizava isso, aquele confronto. Eu acredito que é possível até que alguém já tenha questionado você na sua fé. Será que alguém aqui já foi questionado? Uai, você não está dizendo que Jesus está voltando? Já tem 2000 anos que ele subiu, cadê Jesus? Está voltando quando? Então é um questionamento que acontece, pode ser que aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, mais de uma vez. Mas para que a gente entenda melhor essa questão, nós temos que entrar no contexto do versículo de número 8, onde nós podemos ver uma fala esclarecedora, e estou me referindo a Pedro. Lá no versículo 8, quando ele fala desses escarnecedores, ele traz uma fala esclarecedora, e no versículo 8 ele diz: amados, não se esqueçam de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Percebeu? A volta de Cristo iminente não diz respeito a quando? Exatamente. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. De repente o cedo vem, o presto vem, o rapidamente vem de Deus, demora ainda alguns milhares de anos, é possível. Mas pode ser também que ele volte agora, antes do final deste culto. O certo é que nós não sabemos. E nós não podemos nos entristecer, ou deixar entristecer por causa dessa questão. Em todo o Novo Testamento, particularmente, e também nas palavras de Jesus nos Evangelhos, nós vemos muitos sinais de sua vinda. Muitos desses sinais que já se cumpriram e que continuam se cumprindo, alguns deles estão se cumprindo hoje. Olha para o contexto mundial. Olha para o mundo de hoje. Olha para o mover da natureza, esse desequilíbrio na natureza que nós temos vivido hoje. Olha para a inversão de valores que essa geração está vivendo de uma forma que nunca antes em toda a história da humanidade, talvez lá na época de Sodoma e Gomorra, mas de lá para cá nunca antes ela viveu. O desamor que perdura neste mundo, as brigas, a falta de fé, a apostasia, as pessoas se afastando das igrejas, as pessoas se afastando de Deus. Todas essas questões estão no contexto das verbalizações bíblicas quanto aos sinais da volta de Cristo. Isso não pode ser desprezado. Nós podemos garantir, com base nas evidências bíblicas, que é verdade. Jesus está voltando, sim. Não somente está voltando, como também isso vai acontecer rapidamente. O tempo é um fator curioso. Eu que já vou com 65, eu consigo perceber isso. Como passa rápido. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou dizendo. Como passa rápido. Os mais novos hoje estão na flor da vida, mas daqui a pouquinho, quando abrem os olhos, já estão numa idade mais avançada um pouquinho, e assim é. O tempo é assim. O tempo é desse jeito. Nós não sabemos exatamente quando é esse rápido, mas está chegando. Ele está voltando e voltando rapidamente. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, como eu já falei. Nós precisamos ter paciência. Nós, os crentes em Jesus Cristo, que aguardamos a volta do nosso Salvador, precisamos ter paciência. Porque o Senhor não tarda. Ele vai chegar no tempo certo. No tempo dele, que é o melhor tempo que nós poderíamos recebê-lo. Uma outra questão que nós precisamos entender
é que a palavra rapidamente, ela não se refere a quando, mas ela se refere a como Jesus vai voltar. Quando eu não sei. Eu sei que é rápido. Agora, se refere a como Jesus vai voltar. A ideia aqui também, que é transmitida no texto, é que quando Jesus voltar, sua vida não vai ser somente surpreendente, mas vai ser repentina. Ele vai voltar de forma repentina. Além disso, ainda traz a ideia de que isso pode acontecer a qualquer momento. Isso pode acontecer agora, irmãos. Talvez a gente não conclua essa mensagem antes que Jesus volte. Pode acontecer antes do final deste culto. E é possível que, para muita gente aqui, todos os planos que tem para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para a vida, sejam frustrados. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar e vai voltar repentinamente. Não tenha dúvida, ninguém aqui vai ter um sinal certo para poder dizer, olha, Jesus vai voltar amanhã, ou Jesus vai voltar hoje. Não, é repentinamente, quando menos se espera. É por isso que se compara essa vinda de Jesus e diz que ele virá como um ladrão, né? O ladrão vem de repente. Quando você pensa que não, o cara já está colado ali. Jesus vai vir de repente também. Ele voltará e voltará de repente. E essa é uma questão que não se discute teologicamente. Se vai ser antes, durante ou depois do arrebatamento, é uma questão teológica. Agora, que ele vai voltar rapidamente, isso não se discute. Todos os teólogos, todas as correntes teológicas pensam do mesmo jeito, porque todos nós, os crentes em Jesus Cristo, esperamos por isso. Todos nós, sem exceção. Pelo menos aqueles que amam a Deus e que têm suas vidas alicerçadas no Evangelho de Cristo. Eu creio nisso. E você crê? Se você crê, dê um glória a Deus bem forte. Amém. É necessário que nós estejamos preparados para essa volta repentina de Jesus. Para a igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve sua primeira carta, no capítulo 5, no versos 1 e 2, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. É de repente. Jesus, no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, o sermão profético de Jesus, no versículo 27, ele nos diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vem de forma repentina. A vinda de Cristo vai pegar muita gente despreparada. Muita gente. E é o que o Mestre nos afirma. Ele é que nos diz isso, né? Ainda nesse sermão escatológico, nesse sermão profético, eu quero ler um trecho aqui de Mateus 24, dos versículos 36 ao versículo 44. Olha o que Jesus diz. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso:
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados. Palavra de Deus para nós nessa noite talvez seja a principal. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando a gente não sabe, mas como a gente já tem uma dica. De forma repentina. E isso é um aviso, irmãos. Um aviso dele próprio, nos dizendo que voltará de maneira repentina. Nós precisamos estar prontos quando isso acontecer. Deus, Ele, através da sua palavra, Ele nos avisa da volta de Jesus. Que Jesus está vindo repentinamente. E a pergunta que devemos fazer não é quando Ele vai chegar. Porque essa pergunta nunca vai ser respondida. Mas, como Ele virá? E aí nós já temos a resposta. Ele voltará com a velocidade de um relâmpago, de forma repentina. E a pergunta que eu tenho para nós, para você e para mim nesse momento é: nós estamos preparados? Segundo lugar, quanto à vinda de Jesus, precisamos entender mais uma coisa, que também não cabe discussão teológica. Ele está vindo para nos buscar. Amém? Jesus está vindo para nos buscar. Jesus está vindo para aqueles que, segundo o versículo 7 do texto de Apocalipse 22, guardam as palavras da profecia. Mais uma vez citando este versículo, só que agora não apenas na parte A, como lemos há pouco, mas o versículo todo, o caput do versículo. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. Uma declaração semelhante a gente vai ver em outro texto de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Falta de aviso não é, meu irmão. Falta de aviso não é. E aqui não é a palavra de um teólogo, não. Não é uma palavra humana que está nos avisando quanto a isso. Não é um conceito dogmático de alguma denominação. É a palavra viva do Deus vivo. E nós precisamos acreditar nisso. Você crê na palavra de Deus? Então creia nisso. Ele vem buscar os que são seus. Em qual momento se discute, mas não se discute que ele vem nos buscar. Deu para entender isso? A diferença do teológico para aquilo que é raso, mas que traz a verdade que se aplica a todo mundo. E essa é a mensagem de esperança para todo o povo de Deus, para todos aqueles que amam a Deus, que têm a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Essa é a mensagem que traz alegria ao nosso coração. Jesus vem nos buscar. Aleluia. Jesus vem nos buscar, Ele vem buscar a mim, Ele vem buscar você, Ele vem buscar a todos aqueles que depositam nele a fé e a esperança. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de alegria, de graça, de salvação. Você percebe que não tem nada de temor aí, ninguém tem que ter medo disso, não. Eu não tenho que ter medo da volta de Cristo. Eu não tenho que ter medo de inferno, eu não tenho que ter medo de condenação, nada disso, porque eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vivo pela fé.
Nós vivemos pela fé. Jesus está vindo para aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem segundo a sua vontade, que cumprem os seus desígnios. Veja o que está escrito nos versos 13 e 14, ainda de Apocalipse 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, porque não tem outra entrada não. Ou entra pela porta ou não entra. E a porta nós sabemos quem é: Jesus Cristo. É Ele que diz que é o Alfa e o Ômega. É Ele quem diz que é o princípio, o fim, o primeiro e o último. Não existe além do espaço e do tempo. É Ele só. Ele está em todo o tempo e é Ele o único que nos garante esse passaporte. Ele vem nos buscar. Você sabia que esse texto que nós lemos aí, o versículo 14 de Apocalipse, é a última bem-aventurança da Bíblia? Bem-aventurança todo mundo sabe o que é, né? Quer dizer, bem-aventurado quer dizer é muito feliz. E aqui a última bem-aventurança da Bíblia: muito feliz é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Glória a Deus. E é claro que nós não estamos nos referindo aos mandamentos escritos em tábuas de pedra. Como o próprio Paulo fala na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo 3, se refere aos mandamentos que foram escritos em nossos corações, em tábuas de carne. Não uma lei para nos garantir a salvação, como no passado, inclusive sem garantia nenhuma de salvação. Ninguém seria salvo pela lei, nós sabemos disso. Mas um mandamento supremo de Deus que se refere ao amor. Deus sobre todas as coisas. E o amor ao seu próximo como a si mesmo. Simples desse jeito. Ele está vindo para aqueles que responderam positivamente ao seu chamado. Aqueles que disseram sim, quando foram convidados para andar com Cristo. Olha o que está escrito no versículo 17 do texto básico da nossa reflexão. E o Espírito e a esposa dizem, e quem ouve diga, e quem tem sede, e quem quiser tome de graça da água da vida. O Espírito Santo diz vem, os crentes dizem vem, a todos é dada a oportunidade de vir. Jesus vem buscar os que são seus, e qualquer pessoa pode ser de Cristo. Basta abrir a porta do coração quando Ele chamar. O convite de Deus para a vida eterna, ele tem um alcance universal. Não é só a Igreja Batista que vai ser salva, não. Não é a Igreja Universal, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Deus e Amor. Todos que vivem para a glória de Deus e que receberam Jesus em seus corações serão resgatados por Cristo. Ele veio para todas as idades, para todas as raças. Ele veio para pobres, ele veio para ricos, ele veio para bons, ele veio para maus, ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para você e veio para todos nós. Jesus está voltando. O chamado vem é um chamado para a salvação. É um convite de Deus para que nós possamos nos tornar parte da família espiritual e eterna do Senhor. Jesus está vindo para todos aqueles que já responderam esse convite. Quem já respondeu esse convite aí? Deixa eu ver. Todos nós, né? Deus é fiel e todos nós já respondemos. E por último, encerrando a nossa preleção dessa noite, Jesus vem. Não sabemos quando, sabemos como, vem nos buscar, mas Ele vem também trazer consigo uma recompensa para cada um de nós. Versículo 12 na parte B.
e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Na sua volta, Jesus tem uma recompensa para todos aqueles que são seus seguidores. Eu não sigo Jesus por causa de recompensa. Tem gente que está atrás de pedrinha na coroa. Eu não estou nem atrás de coroa. Eu sirvo Jesus e sigo a Jesus porque eu amo a Jesus. Simples assim, eu não estou atrás de recompensa. Mas a gente sabe que existe uma conexão entre as ações que nós fazemos aqui na terra e a quantidade ou valor da nossa recompensa no céu. É o que está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É a recompensa. Uma das recompensas para nós, talvez uma das maiores, não a maior, mas uma das maiores, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aqueles que não vieram a Cristo, segundo Apocalipse 20, dos versículos 11 ao versículo 15, terão uma recompensa diferente. O lago de fogo. Sou eu que estou falando não, irmãos. Aí não se discute teologicamente. Se discute teologicamente o que é o lago de fogo. De que forma ele se desdobra. Aí existem linhas teológicas. Mas que essa é a recompensa do ímpio, não tenha dúvida quanto a isso. Nunca podemos nos esquecer. E essa sim é a maior de todas as recompensas que nós poderemos e que receberemos um dia. É a certeza que vamos estar na presença de Deus para sempre. Olha que coisa gostosa. Estar na presença de Deus para sempre. Sabemos que Deus estará e está presente em todos os lugares. Ele está aqui agora no meio de nós, mas o que alegra o nosso coração ainda mais, o que traz a nós a esperança muito grande é saber que um dia estaremos diante dele presencialmente, vivendo com ele na sua glória para sempre. Na sua primeira carta, João, o evangelista, escreve no capítulo 3, no verso de número 2, o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! Assim como ele é, nós o veremos. E vai ser um momento glorioso na vida de todos aqueles que vivem para a glória de Deus. Estamos prontos para o arrebatamento da igreja? Não sei se antes, durante ou depois, mas estamos prontos. Todos aqui já reconheceram Jesus como Senhor pessoal de sua vida? E se não o fez ainda, você que está assistindo, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor pessoal da sua vida, faça isso ainda hoje. Porque Deus deseja que você esteja com Ele, na glória, quando Ele vier buscar a sua igreja. Precisamos dar a Deus o lugar adequado no nosso coração, na nossa vida. E aí um dia ouviremos de Deus com muita alegria. Bem-estar, servo bom e fiel. Vinde, benditos do meu Pai. Seja qual for a tua dificuldade de entendimento nesta noite. Se você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, não importa. Somente confie que o Senhor vem buscar a sua igreja. Não sabemos quando, sabemos como,
que Ele vem nos buscar de verdade e que tem recompensa para nós nos céus. Amém?